Olá, bom dia, alunos. Vamos começar nossa aula de Química. E a gente vai ver hoje alguns tipos de soluções em relação à acidez ou basicidade. Então, as soluções, elas são classificadas em neutras, em ácidas e básicas. Então, para determinar se uma solução é neutra, ácida ou básica, é necessário primeiro comparar as concentrações dos íons hidrônio e hidróxido no sistema. Hidrônio é o hidrogênio e o hidróxido é o OH, né? Então, esse aqui vai ficar positivo e os hidróxidos são negativos. Então, no meio neutro, ou melhor, talvez vocês lembrem, né, que o hidrogênio, ele vai determinar a acidez, né, de uma solução. E o hidróxido vai determinar a basicidade, ou a alcalinidade, né, que é a mesma coisa. Então, no meio neutro, ele vai ser considerado neutro se possuir a mesma concentração em mol por litro dos íons hidrônio, é o H3O, e hidróxido, que é o OH-. Então, um exemplo de meio neutro e que serve, inclusive, de padrão para as demais soluções é a água pura e destilada. Quer dizer, a água destilada é aquela que só tem H2O, não é a água mineral que a gente toma, né? Que tem os minerais ainda. Então, quando se fala em água destilada, a água é só H2O. A temperatura é de 25 graus. Então, nessa temperatura, ela possui exatamente 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro de ambos os íons. Por isso, o seu produto iônico, né, a constante de equilíbrio da água, ó, W vem da água, né, water em inglês, é igual a 10 elevado a menos 14 mol por litro. Então, a constante vai ser a concentração, né, do íon hidrônio, multiplicado pela concentração do íon hidróxido. Então, o hidrônio e o hidróxido, eles têm a mesma concentração. Então, se a gente colocar em pH, né, do log, vai ser 10 a menos 14. Lembrando que a escala de pH, ela vai de 0 a 14, né? Então, o pH, que é chamado de potencial hidrogeniônico, e o pOH são dados abaixo. A gente vai trabalhar um pouquinho com log também, tá? Quando a gente fizer os cálculos de pH e pOH. Então, o pH nada mais é do que menos log da concentração de H3+, ou menos log de 1, que multiplica 10 a menos 7, ou seja, o pH é igual a 7. Mesma coisa para o pOH, menos log da concentração de OH menos, ou seja, o pOH vai ser menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 7, o pOH é igual a 7. Então, isso nos mostra que em uma solução neutra, o pH é igual ao pOH. Vocês até podem dar uma olhada na apostila de vocês, e a gente não usa muito o termo de uma solução ser neutra, sabe? Quer dizer, usa sim, mas não em relação... Tipo assim, uma solução com pH 7 é neutra. Elas só são neutras se as concentrações nessas concentrações do íon hidrônio e hidróxido são iguais. Tem uma observação na apostila que fala sobre isso. E o meio ácido, então, no meio ácido, a concentração dos íons H3O+, é maior que a dos íons OH. Então, tem mais hidrogênio, né? Mais hidrogênio ionizável. Então, uma solução assim pode ser conseguida adicionando-se uma pequena parte dos íons H3O+, por exemplo, por meio de um ácido.
ácido clorídrico, por exemplo, né? Segundo o princípio de Le Chatelier, quando se causa alguma perturbação em um sistema em equilíbrio, esse tende a se reajustar de modo a diminuir os efeitos dessa força. Isso significa que se um ácido for adicionado à água, os íons H3O+, ficarão em excesso e o equilíbrio irá se deslocar no sentido da reação inversa, para a esquerda. Quer dizer, daí vai produzir mais do ácido, né? Porque o ácido foi adicionado ali. Então, esses íons com excesso reagirão com os íons OH. Dessa forma, a concentração dos íons OH diminuirá e a solução se tornará ácida. Então, aqui a gente tem uma equação genérica, né? Onde hidrogênio é aqui o ácido, né? Aqui um elemento qualquer. Os reagentes, o ácido mais a água, vai produzir os íons, né? Hidrônio e o do elemento, né? Então, o produto iônico é sempre igual a 10 elevado a menos 14. Porém, a concentração dos íons H3O é maior que a concentração dos íons OH. Portanto, o pH é maior que o pOH em um meio ácido, mas a sua soma sempre dá igual a 14. Né? Se, por exemplo, o pH for 3, o pOH vai ser 11. Então, além disso, quanto maior for a concentração dos íons H3O, maior é o valor do pH. Em temperatura ambiente, 25 graus, o pH é menor que 7 e pOH é maior que 7. Então, aqui tem algumas substâncias ácidas, né? O café, o limão, eu acho que isso aqui é uma Coca-Cola, refrigerante é muito ácido. Limão, tomate. Tem um simulador muito bacana na plataforma Inspira, que eu vou fazer com vocês vão poder brincar também. É um simulador que mede o pH de algumas substâncias, né? É bem bacana. O meio básico. No meio básico, a concentração dos íons OH é maior que a dos íons H3O. Se adicionarmos uma base na água, significa que estaremos adicionando íons OH. E pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio da reação de autoionização da água se deslocará para o sentido inverso, sendo que os íons em excesso reagirão com os íons H3O+, diminuindo a sua concentração e tornando a solução básica. Né? Então, isso aqui caracteriza, né? O OH caracteriza uma base, junto com a água, ele vai ionizar e produzir C mais OH. Então, alguns produtos também, né, que são básicos. Então, nesse caso, o pOH será maior que o pH. Em temperatura ambiente, de 25 graus, pH maior que 7 e pOH menor que 7. Resumidamente, uma solução neutra. O pH é igual ao pOH. pH é igual a 7, ó, tá aqui, né? Mas a gente, às vezes, se confunde. E o pOH também é 7. Portanto, a soma dos dois, né, do pH, do potencial de hidrogênio e potencial da hidroxila é igual a 14. Numa solução ácida, o pH é menor que 7 e o pOH é maior que 7. E numa solução básica, o pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7. A medida de pH, que é o potencial hidrogeniônico, ou o potencial de hidrogênio. Existem os indicadores ácido básico, existem os aparelhos também, né? O pHmetro. É um aparelhinho que mede o pH
soluções ou de alguma substância. Mas também existem os mais simplesinhos, assim, que a gente pode usar em laboratório. Então, os indicadores ácido-base são substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam a capacidade de mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Então, os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas, né, produzidas pelo homem, que têm a propriedade de mudarem de cor em função do pH do meio. O pH é o potencial hidrogeniônico, ou seja, ele se refere à concentração dos íons H+, ou H3O+, em uma solução. Então, quanto maior a quantidade desses íons, mais ácida é a solução. Então, desse modo, os indicadores apresentam uma cor quando estão em um meio ácido e outra cor quando estão em um meio básico. Lembrando, então, que a escala de pH varia entre 0 e 14, sendo que o 7 representa um meio neutro. Os valores abaixo de 7 são meios ácidos, e quanto menor o pH, mais ácido é o meio, enquanto os valores acima de 7 são meios básicos, e quanto maior esse valor, mais básico é o meio. Quer dizer, vai haver uma presença maior da hidroxila, né, do OH. Abaixo temos alguns exemplos de soluções do cotidiano com pH próximo ao indicado pela escala a 25 graus Celsius. No entanto, geralmente os valores de pH e pOH, o potencial hidroxiliônico, indica a concentração dos íons OH, sendo que quanto maior, mais básico é o meio, e isso indica a quantidade decimal. Então, aqui tem só a nível de curiosidade, né? Fica meio fora de foco, né? Então, aqui o pH, aqui embaixo é bem ácido, né? Vai subindo a escalinha até o 7. Então, a gente tem o suco de limão, que é 2, solução de ácido forte é 1. Um ácido forte é aquele que ioniza uma maior quantidade de hidrogênios. Ó, o refrigerante, gente, é 3. Sabe? Quanto mais refrigerante vocês tomam, mais ácido vai ficar o sangue. Quer dizer, não é que ele não muda muito, o pH do sangue não pode passar de 7,3 a 7,4, sabe? Não pode. Mas a tendência é que ele se torne mais ácido. Então, o tomate, o café, o leite. E para cá, os mais básicos, né? 7, 8, tintura de cabelo, 9, o leite de magnésia, 10, 11 soluções de amoníaco, né, aqueles produtos de limpeza, e assim por diante. Só nível de curiosidade, isso aqui não precisa decorar, tá? Vocês não precisam decorar nada, na verdade. Quero que vocês entendam. Então, assim, os indicadores ácido-base são também usados para indicar os valores aproximados de pH. O sistema de funcionamento dos indicadores é o seguinte: geralmente, eles são um ácido fraco ou uma base fraca que entra em equilíbrio com a sua base ou ácido conjugado, respectivamente, que representa coloração diferente. Então, indicador ácido mais água, H3O+, mais uma base conjugada. Aqui vai dar uma cor e aqui vai dar outra cor. Então, quando esse indicador genérico entra em contato com um meio ácido, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio é deslocado no sentido da formação do ácido fraco, ficando com a cor A. Por outro lado, se o indicador entrar em contato com um meio básico, os íons OH da solução básica irão reagir com os íons H3O do indicador. Então, desse modo, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor os íons H3O, ou seja, para a direita, que é também o sentido de formação da base conjugada, e o sistema adquire, então, a cor B. Para que a mudança de cor possa ser vista a olho nu,
deve haver uma alteração de 2 unidades no valor do pH. Então, existem vários indicadores artificiais, né, usados em laboratório, sendo que os 3 mais utilizados são a fenolftaleína, que é esse aqui, o papel de tornassol e os indicadores universais. Então, um pouquinho de cada, só para vocês terem ideia, né, de como isso funciona. Então, a fenolftaleína é um indicador líquido, que se a gente adicionar em um meio ácido, ele vai ficar incolor. E se a gente adicionar em um meio básico, ele vai ficar esse rosa intenso, meio roxo. O papel de tornassol são essas fitinhas aqui, né, que a gente só coloca em contato com as substâncias. Então, ele fica azul na presença de base, né, os sabões são básicos, e vermelho na presença de ácidos. Aí tem os indicadores universais, que também são uns papeizinhos, assim, que já tem, que ele vai, dependendo da cor que ele ficar, vai ser um determinado pH. Então, eles são obtidos quando se imergem as tiras de papel em soluções com uma mistura de indicadores que depois são secas. Então, desse modo, eles apresentam cores diferentes para cada valor de pH, sendo mais precisos do que os anteriores. Então, assim, no laboratório, quando se quer determinar o pH de alguma solução, basta introduzir essas tiras na solução estudada e comparar a cor obtida com a escala que aparece na embalagem do indicador. Ele vem assim numa embalagem plástica, aí em cima tem a sequência do pH, né, com as diversas cores. Então, basta a gente comparar ali que a gente sabe aproximadamente, né, o pH. Bom, os indicadores são muito usados em titulações, que é uma técnica de laboratório para descobrir a concentração de uma solução por meio de gotejamento de outra solução de concentração conhecida. Aqui o texto titulometria até ia colocar, mas aí deixei para lá, senão ia ficar muito longa a aula. Ela traz mais detalhes, isso a gente também vai ver mais para frente, mas basicamente o indicador mostra o momento de parar a reação, que é no ponto de viragem, quando há mudança brusca de cor. Seria legal a gente poder fazer tudo isso em laboratório, né? No entanto, para se escolher o indicador certo, é preciso considerar as forças relativas dos ácidos e das bases, que participam da reação e também da faixa de viragem do indicador. Então, por exemplo, a faixa de viragem da fenolftaleína é entre 8,2 e 10. Então, ela é indicada para reações em que o ponto de viragem corre em pH básico, mas não em que o ponto de viragem corre em pH ácido. Bom, existem muitos outros indicadores, tais como os mostrados na tabela abaixo, com seus respectivos valores de pH nos pontos de viragem. Então, isso também é só a nível de curiosidade, isso aqui não precisa decorar, só para vocês conhecerem as palavras. Né? A gente tem alguns produtos da nossa casa mesmo, que servem como indicadores, por exemplo, o repolho roxo, né? Ele pode indicar o pH. Bom, gente, eu queria fazer uns exercícios sobre constante de equilíbrio, que a gente acabou nem vendo ainda. Ainda não são os exercícios da apostila, porque eu achei que a gente tem começado mais básico, né, para daí se aprofundando. Então, exercício 1. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Então, 2SO2 no estado gasoso mais O2 no estado gasoso vai produzir 2SO3 também no estado gasoso. Se todas as substâncias estão no estado gasoso, a gente pode fazer o cálculo sem problema. Podemos colocar todas as substâncias, né, na equação da constante de equilíbrio.
Então, ele está dizendo aqui, ó, em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre. Está aqui, ó. Então, a gente vai colocar as quantidades iniciais, tá? 6 mol de dióxido de enxofre, que é o SO2, e 5 mol de oxigênio. Está aqui. Claro, no início da reação, ainda não tinha o trióxido de enxofre, né? O SO3. Então, aqui é 0. Aí ele está dizendo que depois de algum tempo o sistema atingiu o equilíbrio, quer dizer que as velocidades das reações direta e inversa se tornaram iguais e as concentrações se tornaram constantes, não necessariamente iguais, tá? Mas constantes. O número de mols do trióxido de enxofre medido foi 4. Então, ele formou 4 mols, tá? O valor aproximado da constante de equilíbrio é. Então, a gente sempre tem que montar, sempre não, muitas vezes a gente monta esse quadro para a gente conseguir visualizar, né? Então, se ele formou 4 mols, a gente tem que observar aqui o coeficiente estequiométrico, tá? Aqui o coeficiente é 2, aqui 1 e aqui 2. Então, é uma proporção de 2 para 1 para 2. Então, aqui vai ficar 4. 4. Aqui ele gastou 2 mols, tá? E aqui 4 também, por conta da relação estequiométrica. Tá? Então, 4 está para 2, 4 está para 2 e 2 está para 1. As quantidades no equilíbrio. Aqui a gente tem que fazer uma subtração. 6 menos 4, ou seja, no equilíbrio, tem 2 mols ainda. Tá? Em relação ao oxigênio, 3 mols, tá? Porque 5 menos 2 dá 3. E aqui, na verdade, a gente soma, né? Porque não tinha nada no início da reação. Então, 0 mais 4 vai dar 4 mol. Ou seja, a concentração em mol por litro no equilíbrio é 2 mol por litro de SO2, 3 mol por litro de O2 e 4 mol por litro de SO3. Agora, a gente coloca na expressão da constante, né? Lembrem-se que é produto, né? A concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que o coeficiente estequiométrico vai aparecer aqui como a potência, né? Como a potência. Potência não é... Esqueci o nome desse doisinho aqui. Então, o produto é SO3 ao quadrado, porque ele tem 2 mols, né? E aqui embaixo também, porque era 2 mol de SO2, mais 1 mol só de oxigênio. Colocando em valores, então, o que a gente achou no quadro, 4 elevado a 2, divididos por 2 elevado a 2, que multiplica 3. Ou seja, a constante de equilíbrio é 1,33. Dá tempo de fazer mais um, né? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Em um recipiente de 5 litros, a uma temperatura T, são misturados 5 mol de CO, tá aqui, 5 mol. 5 mol de H2O, está aqui. Quando o equilíbrio é atingido, coexistem 3,325 mol de CO2. Aqui, ó, formou então, tá? E 3,325 mol de H2. Calcule o valor de Kc na temperatura T para o seguinte equilíbrio. Analisando aqui o coeficiente, a gente tem uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1, certo? Então, as quantidades iniciais, 5 mol de CO e H2O, e claro, no início da reação ainda não havia sido formados os produtos, então é 0 e 0. Então, o exercício nos forneceu esses dados. Então, ele formou 3,325 de cada um, e as quantidades que reagem e que se formaram também foram as mesmas,
em relação ao CO e em relação à água, H2O. Aí basta a gente fazer a diminuição, né, a subtração, aliás, 5 menos 3,325, a gente vai obter 1,675. Depois dividindo isso por 5 litros, tá? Porque o volume era de 5 litros. A gente vai ter uma concentração de 0,335 mol por litro de CO, 0,335 mol por litro da água. Aqui a gente somou, né? Porque se formou, então ficou 3,325 divididos por 5, vai dar 0,665 mol por litro, assim como para o hidrogênio. Aí eu sei que esses números a gente não vai memorizar, mas agora também basta se substituir. Aqui nessa expressão a gente não vai elevar nada, porque o coeficiente era 1 em todas as substâncias. Então, a concentração dos produtos, que é o CO2, que multiplica a concentração do hidrogênio, dividido pela concentração do monóxido de carbono, multiplicado pela concentração da água. Colocando em valores, a gente vai obter o Kc como sendo 3,94. Eu acho que eu vou perder essa... Eu vou deixar esses próximos exercícios para a próxima aula, ou até posso gravar um vídeo sozinha e colocar lá no YouTube. Eu vou fazer isso, tá, galera? Porque o tempo já está se esgotando e o Zoom, como a gente só tem meia hora, ele é capaz de interromper tudo. Então, a partir do exercício 3, eu coloco lá um vídeo bem curtinho, só com esses últimos exercícios aqui, como sendo, então, a aula 4, parte 1 é que a gente viu, e parte 2 é o que a gente vai fazer. Então, encerrando a gravação, obrigada.